Essa é a era do cliente. Mas será que a sua organização ela é realmente focada no cliente? Será que a sua organização é realmente uma organização customer-centric? Eu sou Marcos Leite. Eu sou Fernando Menchini e esse é o canal Sentido Futuro. Então, como eu tinha dito no vídeo anterior, a gente tinha uma surpresa para vocês. A gente vai trazer um amigo nosso que vai integrar agora ao time, então provavelmente vocês vão ver ele nos próximos vídeos com mais frequência. Então eu trago para vocês o Nilson Naoki. Vamos lá, Nilson. Seja muito bem-vindo. Aí, Nilson, seja bem-vindo. Olá, pessoal. É com muito prazer que eu estou nesse projeto junto com meus amigos, Marcos e Menchini. E nós já temos alguma experiência, algum tempo juntos aí, até de décadas. E seguimos junto aqui no projeto. Muito bem, seja bem-vindo, Nilson. Você vai abrilhantar as nossas discussões. É uma satisfação a gente poder recuperar essa prática que eu e você e o Menchini tínhamos. E hoje nós vamos falar sobre Customer Centricity. Então, eu queria que você começasse agora já definindo o que é o Customer Centricity e como que as pessoas veem o Customer Centricity, né? Muito bem, Marcos. Customer Centricity, ele conceitualmente uma abordagem estratégica adotada pelas organizações, especialmente as organizações que estão investindo bastante em tecnologia e inovação. Só que hoje no mercado, as empresas adotam Customer Centricity apenas como buzzword mesmo, como um jargão de mercado, né? De fato, o que acontece é que não há mudanças significativas dentro dessas empresas, dessas corporações, para realmente adotar uma estratégia customer-centric. O que eu percebo, né, como consumidor de alguns produtos e serviços, né, e aí dá para entrar em cada um deles, uma vez que eu estou comprando algo, de fato, o telemarketing ou os canais de interação com o cliente, porque passa por vários pontos, né? Um deles é o canal, mas um telemarketing em vendas é fantástico, geralmente. Agora, quando, na experiência, né, que eu acho que é uma das coisas relevantes, quando eu vou, por exemplo, reclamar algum produto ou serviço que eu estou consumindo, sei lá, de telecomunicações, por exemplo, aí vem a dificuldade de a gente ver, de fato, se a gente... se aquela organização, de fato, está centrada no cliente. Então, o Nilson trouxe um tema importante na primeira fala dele, né? Ele falou que essa buzzword ela é adotada, mas não existe uma revisão do comportamento da organização, dos processos, das práticas, né? Essencialmente, para que uma empresa seja realmente customer-centric, ela tem que adotar uma série de hábitos, mudar comportamentos, e ela, por não fazer isso, ela se foca simplesmente nos pontos de contato, mas eventualmente durante a jornada do cliente inteira, existem experiências mal sucedidas ou experiências traumáticas com o cliente, né? Então, o que eu entendo, que eu acho que define isso que você acabou de colocar, Menchini, é que as organizações estão fazendo uma abordagem parcial, uma abordagem aparente, uma abordagem superficial, em vez de se revisar e colocar efetivamente a centricidade no cliente, né, o foco no cliente em todos os seus processos de negócio, em todas as suas normas de trabalho, na sua própria cultura geral, na formação e no engajamento dos colaboradores da organização, né? Existe um livro de cabeceira para os gestores, pessoal aí de administração, que é um livro que se chama A Hora da Verdade em português, se não me engano, lançado em 1985, ou seja, ele já tem algumas décadas, né? Do Jean Calzon, eu não sei se exatamente se pronuncia o nome dele assim, mas ele foi um ex-CEO da Scandinavian Airlines System, SAS, uma empresa aérea, que ele assumiu em 1980, que tinham perdas de 17 milhões por ano, e ele reverteu isso em um lucro, em 1982, de 52 milhões, além de que uma empresa que era conhecida por ser uma empresa
que tinha muitos atrasos nos seus voos, passou a ser a empresa mais pontual da Europa, né? E o que é importante é entender o que ele relata de mudanças na organização que criou esse alicerce para esse conceito de customer centricity, né? E uma das questões mais viscerais ali era uma mudança na estrutura organizacional, ou seja, uma mudança fundamental, né, dentro da organização, porque ele eliminou a média gerência, achatando a estrutura para que pessoas que estivessem no frontline de atendimento ao cliente fossem empoderadas em tomar decisões que pudessem melhorar a experiência do cliente. Outra questão importante, que todos nós conhecemos, é mudança de processo. A mudança de processo que, como consequência, também favoreceu a mudança da cultura da organização. Pessoas empoderadas em tomar decisões que trouxessem satisfação para o cliente, elas se tornaram pessoas que abraçaram também a abordagem, né, colocada pelo próprio executivo. Eu posso fazer uma consideração aqui, né, pegando o gancho aí, e até nas aulas, né, Marquinho, que a gente conduziu ali na FIAP, e essa mesma abordagem a gente utilizou para falar de uma visão um pouco mais sistêmica, que é olhar, sim, para o pensamento da estrutura organizacional no primeiro momento, porque, sem dúvida nenhuma, as pessoas que estão envolvidas ali na organização, se elas não são tocadas a trabalhar com uma orientação a cliente e depois, de fato, a gente começar a repensar os processos, né, que muitas das vezes, em alguns momentos da minha carreira, eu olhava para o processo para entregar o produto, mas acho que a gente avança um pouco mais essa conversa e começa a olhar para a necessidade do cliente. Essencialmente, quando a gente fala de centricidade no cliente, a gente está falando de uma mudança muito visceral nas organizações. E é isso que falta. Quando você tem esse tipo de experiência que você descreveu, que na hora de comprar ou na hora do canal de contato mais direto com o cliente, você tem uma boa experiência, mas no que se segue você tem uma experiência ruim, isso reflete que a organização ela não é realmente orientada para o cliente, ao menos não é como um todo orientado ao cliente. Até hoje a gente tem uma demanda por dados, né, por análise de dados e o potencial de analisar o cliente na ponta com muito mais precisão, que permite com que a gente faça isso, né? O caso que é interessante, relatado no livro, é especificamente voltado para os aparelhos, né, que são os aviões que eram utilizados na empresa. Então, no momento onde você tinha lançamento de novas aeronaves, novos aparelhos, que são mais modernos, são mais rápidos, eles são aparelhos novos, né? E na cabeça dos executivos, aviões, isso né? já os aviões, isso já era um atrativo para os clientes. Então todas as empresas, praticamente as empresas aéreas, a Air France ou American Airlines, iam e adquiriam novos equipamentos, novos aparelhos, né? Os aviões. Sendo que a abordagem do executivo da SAS foi de que ele tinha uma visão estratégica de qual era o público que ele ia atender, né, que era o foco estratégico dele, era a business class, os clientes executivos, e ele entendia qual era a experiência que esses clientes queriam ter, e a experiência que eles queriam ter era muito mais importante que eles tivessem menos trânsito durante os voos, né, menos conexões, menos esperas. Então, não era interessante, por exemplo, ter aviões grandes que não pudessem pousar em aeroportos menores, né? Então, ele teve teve até algumas adversidades com a tripulação e equipe de pilotos, porque não queria trocar os equipamentos e não trocou, e permaneceu com uma malha aérea maior e com aparelhos que pudessem pousar em menores aeroportos, o que fez com que ele trouxesse melhor experiência para esse público estratégico dele, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Em vez de ele modernizar a frota aérea e comprar aeronaves maiores que fariam os voos serem deslocados para aeroportos
desconfortáveis, mais longes, né? Nesse case que você está relatando, ele preferiu continuar com as aeronaves menores, com as aeronaves não tão modernas, mas com isso manter as linhas e pousar nos aeroportos mais confortáveis para os clientes. Ele ouviu o cliente, né, em vez de ir pelo senso comum, pela estratégia tradicional, que era de oferecer aeronaves mais bacanas, aeronaves maiores, ele preferiu manter serviços conforme as necessidades do cliente. E aí teve até oposição por causa dessa estratégia. É isso. Sim, e também uma questão importante é que o foco era também reduzir esse tempo que os executivos tinham que despender deslocando de um lugar para o outro. Então, como a questão tempo é um valor maior para a experiência da classe executiva, então ele procurou fazer o quê? Fazer com que os aviões menores conseguissem pousar em aeroportos menores, ou seja, ampliava, né, a disponibilidade desses voos, e ele conseguiu reduzir o tempo de atraso, etc., o que fez com que ele te trouxesse essa experiência melhor para o cliente, foco estratégico dele. Né? Não é, ou seja, o buzzword, o que acontece no mercado, é um executivo não entender o que significa customer centric e dizer que é foco no cliente, é atender o cliente de qualquer jeito, o cliente em primeiro lugar. E não é assim, né? O cliente estratégico, de acordo com a sua estratégia, de acordo com o serviço que você vai oferecer, é que você vai bolar como que você vai atender ou trazer experiência para ele. Você concorda com aquela frase, o cliente sempre tem razão, Menchini? Olha, Marquinho, eu... Você é customer centric, o cliente sempre tem razão? Cliente em primeiro lugar, sempre? Eu acredito que muitas das vezes, assim, quando a gente faz um bom entendimento aí da necessidade do cliente, a gente consegue ultrapassar um pouco essa questão tão simplória, vamos dizer assim. Eu acho que essa é uma abordagem simplória, o cliente tem sempre razão, né? Não, o cliente sempre tem uma necessidade. Razão quem tem é quem está fazendo o serviço para ele. O cliente de um médico sempre tem razão. Olha, eu quero tomar cloroquina. Tome cloroquina. Não. Vamos entrar em questões políticas aqui. Mas, esse é o ponto, né? Porque muitas das vezes, quando a gente se propõe a entregar um produto ou serviço, muitas das vezes, eu acho que a maioria dos casos, a nossa especialidade naquilo, ela é muito maior. Agora, a gente tem uma obrigação que é de entender efetivamente a necessidade dos nossos clientes e criar formas de fazer com que a gente seja cada vez mais preciso em saber esses feedbacks e, de fato, utilizando esses métodos modernos, né, que muitas vezes eles são colocados pro forma. Então, eu nem vou fazer digressão, senão o Marquinhos me breca aqui, né? Volta, Menchini, volta. Mas, assim, eu acho que para a gente entrar nessa ideia do conhecimento e da necessidade, acho que é importante também falar um pouquinho do contexto do relacionamento com o cliente, né? Como se estabelecer esse relacionamento, como, de fato, desenhar a experiência dele de uso e conhecer bem o cliente, não sei. Tem um tema nisso, né, que é uma percepção minha, e eu queria até ouvir o Nilson dar a opinião dele. Às vezes a gente interage com empresas, eu como cliente, como consumidor, e eu tenho, assim, a nítida impressão que essa organização é realmente centrada nas minhas necessidades, né? Não vou fazer propaganda de ninguém, mas tem, por exemplo, um canal a cabo que eu assino, que eu tive um problema, minha senha foi violada e tal, e eu percebi a preocupação deles, eles me procuraram, eles restauraram os meus serviços, eles fizeram vários contatos para garantir que eu estava totalmente satisfeito. Então, eu achei que essa empresa era muito centrada no relacionamento comigo, nas minhas necessidades e evitar que aquilo virasse alguma coisa traumática. Mas tem empresas que eu também, né, consumo serviços, que eu tenho uma sensação de que aquilo é artificial, que aquilo é forçado, né, parece, né, assim, tão
pouco genuíno e autêntico, né? Porque no fim, né, você tem que também fazer a mudança da cultura interna, você tem que engajar, né? Tem aquelas 3 palavras que a gente sempre comenta, né? Que é o engajamento, o engagement, o accountability e o ownership, né? Que você tem que motivar os funcionários para eles terem uma mentalidade centrada no cliente, né? Não é o cliente sempre tem razão, né? Mas está focado na necessidade do cliente. Marquinhos, essa mudança é um pouco complexa, né? Porque isso começa, na minha visão, num conceito, né? Uma visão conceitual que até mesmo o executivo às vezes não tem, né? Que o executivo fala de uma campanha customer-centric, de uma abordagem assim, mas aí ele depois, logo em seguida, ele começa a propagar que meu produto, meu portfólio de produtos, eu sou líder no mercado, etc. Eu, né? Eu. Exatamente. Todos nós temos experiência com isso. Eu, meu, é melhor, eu. Você e aquela coisa, né? Daqui a pouco... uma campanha um pouco mais do que um marketing, mas também tem sido... me enrolei tudo aqui. Eu vou ser mais curto, tá? Não, beleza. Volta para mim, Kine. Volta para aqui. E aí eu passo para alguém? Pode passar. Beleza, deixa assim. Agora